Bom dia, irmãos. Bom dia. Maravilha com vocês aí? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em João 20, por gentileza. Que alegria, que dia lindo desse aqui. Estamos juntos aqui na igreja, em comunhão. Eu queria trazer uma palavra. João 20. Todos acharam? João 20, logo no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te invocamos. Venha falar conosco nesta manhã. Venha, Senhor, trazer a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra eu trouxe aos jovens, e algo tem acontecido no meu coração esses dias, algo tem despertado no meu coração esses dias. O Senhor tem falado muito ao meu coração, assim, de voltar, de encontrar a revelação de Cristo em minha vida. Quem é Jesus em minha vida? Quem é Cristo de fato em minha vida? Eu acho que esse texto aqui ele reflete bem o que estava acontecendo naquele momento. Eu aceitei Jesus com 9 anos, com 12 anos eu fui batizado sozinho. Aos 15 anos encontrei uma igreja joinha, e desde então eu tenho amado a igreja de uma forma espetacular, gente. Eu sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado, eu sou doido pela igreja. Eu sei, olha, dos 15 anos para cá, eu posso contar as vezes que não fui a um culto, às vezes quando estive reunido com a igreja, porque eu amo a casa de Deus. Gente, eu fui para Buenos Aires, gente, eu fui me reunir com os irmãos, fui na igreja em Buenos Aires, olha o nível que eu cheguei. Fui lá na Argentina, achei uma igreja, fui, adorei e louvei o Senhor com os argentinos. Certa vez eu fui ao Panamá, encontrei uma igreja. Quando entrava na igreja, eles cantavam aquela música do Cirilo, do Tony Cirilo, Poderoso. E outros falam, Poderoso Deus. Ah, pai, aí você se desfaz. Estive num lugar que eu andei assim, praticamente no lugar, eu e Maria e Júlia, praticamente invisíveis à população local. Quando eu cheguei em frente a uma igreja, a minha invisibilidade acabou. Eles me encontraram, me abraçaram. É assim quando a gente está aqui com o irmão de Zâmbia aqui. Que coisa linda, lá da África, é nosso irmão, é junto com a gente, é da nossa família. A igreja é uma bênção, a igreja é gostosa demais, gente. É muito bom. Na igreja eu vi os meus amigos. Olha, você sabe um pouco da minha história, bralandense. Meus amigos, eu tinha um amigo que ele comeu arroz o ano inteiro, arroz puro. Ele tinha 2 cuecas. O cara era o tipo do cara que era assim: esse vai ser miserável pro resto da vida, esse vai ser um arrasado. O barraco do meu amigo, ele era dessa altura aqui, ó. Olha que eu sou baixinho, hein? Ele entrava envergado, o pai, se ele desse um chute, o barraco dele caía, falando: meu Deus, esse menino não vai dar em nada. O menino com problema, o pai dele era meio maluco, o pai dele já estava fora de sintonia há uns 20 anos, que o pai dele não sintonizava na nossa mesma emissora. O cara, eu falei, esse cara vai estar perdido. Esse menino foi para a igreja junto com a gente. O que aconteceu? Deus foi transformando a vida dele. Ali a pouco ele passou num concurso na polícia. Ele construiu uma casa para o pai dele, e a vida dele foi transformada. Eu conheço
A Mauri, por exemplo, que é um missionário na Guatemala. Quem conhece a Mauri? A Mauri não tinha casa, gente. A Mauri vivia de casa em casa. A Mauri, ele não tinha família. Ele encontrou Jesus sem nada, zerado, triste, sem família, sem casa. Ele pegava a sacolinha dele, onde ele colocava a sacolinha dele, ele passava uma temporada. Ele falava assim, ó, ele chegou assim: Paulinho, vou dormir na tua casa hoje à noite, tudo bem? Quando ele falava isso, estava me dizendo que ele ia passar pelo menos uns 3 meses. Aí ele passou quase 1 ano na minha casa. Falei: rapaz, o que vai dar esse rapaz sem família, sem cuidado? E ele foi para a igreja, buscou o auxílio do Senhor, buscou a palavra, entendeu? Hoje é missionário na Guatemala, gente. Coisa linda, uma família linda. Então, todos os meus amigos que foram na igreja, que eram da mesma naipe que eu, na mesma miséria, na mesma dificuldades familiares, mesmas mazelas familiares, todos aqueles que colocaram o pé na casa do Senhor foram transformados. A casa de Deus é linda. Uma reunião dessa aqui, a gente não sabe, que Deus um dia abre os nossos olhos para a gente ver a dimensão espiritual do que isso acontece. O Salmo 133, se não me engano, diz que de lá o Senhor ordena a bênção, quando os irmãos são unidos. Ao bom e agradável que os irmãos vivam em união. Essa reunião tem um valor maravilhoso diante do céu. Essa reunião tem um valor preciosíssimo para o Cordeiro de Deus, porque Ele morreu pela igreja. Ele morreu pela minha vida, pela sua vida e pela igreja. Quem inventou a igreja foi Jesus Cristo. Ele inaugurou a igreja, está inaugurada a igreja. Então isso aqui é uma coisa linda. Eu sempre amei a igreja. E eu vejo assim, a igreja atual, eu sou da igreja desde a década de 70. Olha, é tempo. Na minha época, a gente era meio que perseguido. Na década de 70 ainda tinha templos que eram apedrejados. Na década de 70 já houve casos de incendiar templos. Na década de 70 você era meio jogado de lado quem era crente. Quando você falava que era crente, era quase como se fosse um leproso. Uau! Quando eu tinha 10 anos de idade, já tinha aceitado Jesus, a professora me perguntou: meu filho, por que você não vai no catecismo? Eu sou a professora lá, nunca te vi. Eu falei: professora, é porque eu sou crente. Ela: o quê? Mandou um bilhete para minha mãe, veio falar comigo. Eu cheguei lá e entreguei o bilhete para a professora. Mãe, a professora falou que quer falar com a senhora. Ela chegou lá, chegou minha mãe, veio minha mãe na porta da sala. A professora falou: a senhora tem consciência que o seu filho é crente? Minha mãe nem frequentava, minha mãe estava na macumba naquela época. Daí minha mãe falou: ele falou que é crente? Falou. Esse menino é corajoso, hein? Se ele falou que é crente, ele é crente. Então, a época era difícil para os crentes. Era difícil, o negócio era feio para os crentes. E hoje não. Hoje as celebridades falam que são crentes. Eu sou evangélico. Virou um negócio. Como estava aqui mais ou menos, aqui, esse parâmetro. A boca do túmulo onde Jesus estava ali, aquela redondeza, estava uma bagunça, gente. Você vê que primeiro Maria Madalena foi e saiu correndo. Era uma correria. Depois saíram os 2 discípulos correndo. Era uma correria só na boca do túmulo, rapaz. O pessoal estava desesperado. É mais ou menos o que tem acontecido hoje. Hoje as nossas igrejas estão assim agitadas. Nós temos congresso para qualquer coisa, congresso até para ex-portadores de unha encravada na igreja. O negócio tem tudo, congresso para tudo, gente. Eu tenho passeado muito, andado muito por aí. Eu vou em vários congressos, é uma bênção, maravilha. A igreja está agitada. A igreja, como nunca aparece na mídia, tem programa evangélico no horário nobre, gente. É impensável isso. Então a igreja está agitada, a igreja está. Eu sinto que a igreja no geral, falando da igreja do Brasil, meio que fervendo, mas está na boca do túmulo, está na boca do túmulo, está entrando no túmulo, é aquela correria fora do túmulo. E o túmulo lá está escancarado para se entrar. Pois bem, chega lá, Maria sai correndo para avisar o Pedro e João. Pedro e João chegam lá, em vez de receber a notícia com o espanto, né? Jesus falou que ia ressuscitar, mas eles saíram no pique. Pedro, eu acho que estava mais ou menos assim, que nem nós, pastor Marco.
não está bem em forma, né? João não, João já estava, o cara fazia, corria, e Pedro tentou alcançar João e ficou para trás. Já tinha uma lição disso, assim, um parêntese. Ainda bem que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Porque se fosse uma corrida de 100 metros, se a gente tivesse uma largada ruim, se a gente tivesse uma tropeçar, estava perdido na corrida. Mas como a vida cristã é uma maratona, a gente pode cair, pode levantar. Quem lembra aí do Vanderlei Cordeiro, de Deus, Cordeiro, na Olimpíada da Grécia, de Atenas, o cara estava em primeiro lugar, rapaz. Eu estava assistindo aquela corrida, porque eu gosto muito, eu estava assistindo. O Vanderlei Cordeiro em primeiro lugar na grande maratona de 42 quilômetros. Eu falei, rapaz, o cara é brasileiro, vai ganhar, não acredito, eu vou desmaiar. Estou vendo, de repente aparece o secretário do diabo e dá um carapeiro do Vanderlei, ele cai, acabou. Mas ele se levanta, continua correndo e chega em terceiro lugar e ainda ganha a medalha Fair Play. Quem lembra disso? Quem lembra? A vida cristã é assim, gente. De repente você pode levar até um karatê, Satanás, mas você pode se levantar, você pode conseguir. Nem todo aquele que chega em primeiro lugar é o vencedor, mas aquele que continua, aquele que persevera até o fim. Então a carreira cristã é uma maratona, gente. Você não desanima não, irmã. Não desanima não se você não tem caminhado, não tem acontecido do jeito que você está pensando, não, porque a vida cristã é uma maratona. Deus vai te dar vitória no final. Você vai sair vitorioso no final. A vida cristã é isso, e é luta, é caminhada, é corrida. Mas, pois bem, estavam lá, João chega e fica na boca do túmulo, vazio. Esse dia é o dia mais importante da humanidade, gente. Como eu falo para o João, está ligado que esse era o dia mais importante da humanidade. É o dia mais importante, era a ressurreição de Cristo Jesus. O dia mais importante, isso dependia da nossa vida agora aqui, a nossa reunião está aqui porque Jesus ressuscitou. Aí chega João e fica na boca do túmulo assim, imagina olhando, ele aí vê os lençóis, mas se moveu. Aí chega Pedro, os bofes para fora, e você está empurradinho assim, João, dá licença, e entra. O que tem acontecido? Muitas vezes nós temos atrapalhado as pessoas de entrar para a verdadeira revelação de Cristo Jesus, depois eu vou falar. Muitas vezes nós temos atrapalhado nossos parentes, porque a nossa fé não tem se mostrado autêntica, porque a nossa fé não tem se mostrado forte, porque a nossa fé não tem se mostrado de verdade. Muitas vezes, sabe que é mais ou menos assim, você chega numa beirada de um rio, tem um barco, você fala para a pessoa, para atravessar o rio, pode pegar esse barco aqui. Aí a pessoa vai pegar o barco, você não vai também? Não confio nesse barco não, eu vou dar a volta. Mais ou menos o que tem acontecido muitas vezes na nossa vida, na diária, no nosso trabalho, na nossa casa. A gente tem apresentado Jesus com tanta fraqueza, a gente tem apresentado Jesus com tanta fragilidade de fé, que as pessoas não têm confiança nesse barco. Ao passo que a gente tem que encarar Jesus, sair na frente, entrar de vez no túmulo vazio e receber a fé. A igreja, nesses últimos anos, ela tem se fragilizado na fé. Eu lembro, se você for ler lá a tentação de Jesus, é mais ou menos o que a gente tem feito muitas vezes com Cristo. A tentação tem se prolongado nesses dias. Você vê que a primeira coisa, Jesus passou 40 dias sem comer no deserto. Chega Satanás e fala: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Gente, muitas vezes eu me encontrei nessa mesma posição do diabo, falando para Jesus: se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor é fiel, se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, transforma a minha situação, faz um milagre poderoso na minha vida, me dá aquilo que eu estou pedindo. Já tive um momento na minha vida onde eu estava desesperado financeiramente. Eu falei: Senhor, se tu és Deus na minha vida, muda essa situação. Mas Deus, Ele não age coagido. Ele não age, Deus nunca vai se deixar ser torcido. A gente tem que entender que Deus age mediante a fé.
Os milagres, eles não vão te levar à fé. A fé vai te levar aos milagres. Tem gente que vê um milagre poderoso na vida e mesmo assim não crê. Ao passo que aquele que crê sempre vai ver um milagre, do jeito de Deus. Quando a gente está na boca do túmulo, a gente começa a tentar Deus. A gente não tem a revelação de quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida, de quem de fato Ele é para nós. E a gente começa a falar: Senhor, se tu és Deus, faz isso para mim. O Senhor está fazendo por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que isso está dando certo? Por que tudo que eu faço está errado? Por que tudo que eu tenho planejado está dando errado? A gente começa na boca do túmulo, é um lugar de desconfiança, gente. Até aquele momento, João não cria. O lugar da boca do túmulo não é o nosso lugar. O lugar da boca do túmulo é onde a gente se confunde. Você vai ver mais tarde ali, se você continuar o texto, Maria Madalena confundiu Jesus com um jardineiro. Quantos de nós temos confundido Jesus com um mágico? Quantos de nós temos confundido Jesus com um profetinha? Quantos de nós temos confundido Jesus com um sábio? Quem é Jesus para nós? Essa é a pergunta dessa manhã para as nossas vidas. Quem é Jesus? Eu tenho certeza que João ele refletiu muito quando ele parou naquela pedra. Ele sabia que uma vez que ele entrasse e confirmasse que Jesus Cristo tinha ressuscitado, a vida dele ia ser mudada totalmente. Até então tinha sido legal. Até então ele era um empresário bem sucedido, com o papai, ele estava seguindo Jesus, estava ficando até famoso em Jerusalém, famoso na Judéia, famoso em Samaria, então, toda a região estava ficando famoso, estava curtindo. Até aquele tempo foi legal, porque eles estavam sonhando com Jesus, um Messias político, um Messias libertador, um Messias guerreiro, um Messias que ia libertar Israel de Roma. Até aquele momento era tudo legal, mas ao passo que quando ele entrasse naquele túmulo e ele percebesse que Jesus Cristo é o Messias Salvador, tudo ia transformar. A palavra de Deus diz lá em Isaías 9: Ele é maravilhoso, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde a eternidade. Jesus, como diz a palavra, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como diz no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aí tem um corajoso que fala: quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Quem é Jesus para você? Até aquele momento, Jesus para João era um amigão. Jesus para João era um cara diferente. Jesus para João era um cara que falava as coisas bonitas. Jesus para João era um cara especial. Mas na realidade Jesus é muito mais do que isso, gente. Na realidade Jesus é o melhor, é o tudo, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Quando a gente começa a entender que Jesus Cristo Ele é mais do que um anunciador de palavras, que Ele é o Cristo ressurreto, aquele que veio pagar os nossos pecados, porque a nossa dívida, quem é do tempo aqui do BNH? Eu sou do tempo do BNH. Eu tinha um sonho de ter uma casa própria. Quem comprava pelo Sistema Nacional de Habitação, pelo Banco Nacional da Habitação, estava perdido, nunca pagava a dívida. Você comprava apartamento financiado, ia pagando, no final você tinha mais 3 apartamentos para pagar, e ninguém queria comprar de você. Nem se você entrega essa miséria aqui, ninguém pegava. Era mais ou menos a nossa dívida. É pior, a nossa dívida ainda era maior, impagável a nossa dívida. Uma vez que nós nos separamos de Deus, uma vez que nós pecamos contra Deus, uma vez que nós erramos, uma vez que nós saímos do caminho, Deus é tão justo, tão puro, tão santo, que Ele não tinha comunhão, não podia ter comunhão de novo com o homem se não fosse através do sacrifício. E Jesus voluntariamente, porque ninguém podia obrigar Jesus a fazer isso, Ele veio aqui, se tornou um de nós, mas Ele não deixou de ser o grande Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu imagino, eu falo para os jovens de vez em quando, eu falo: rapaz, imagina o céu, quando Deus anunciou que Jesus ia descer a terra. Rapaz, eu acho que era uma confusão.
Eu acho que tinha alguns anjos que queriam até interditar Deus. Era demais. Como ele ia enviar o Filho querido, aquele que esteve com ele desde a eternidade? Como ele queria nos enviar aqui para a terra, um lugar sujo, um lugar cheio de problemas, cheio de confusão? Como? Os anjos ficaram doidos. Quando eu era adolescente, eu cantei uma cantata, chamava Cantata Natal dos Anjos. O pastor Eugênio não conhece essa não, eu perguntei para ele. Nem o pastor Eugênio conhece essa cantata. Você vê, Natal dos Anjos. A gente cantava o Natal na perspectiva dos anjos. E a canção sempre era assim de espanto. Assim, o autor, o escritor, fez uma poesia tão linda que os anjos se espantavam. Como que pode acontecer isso? Como que o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, como Ele vai estar entre os homens? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para mim? Ele tem sido só um amuleto? Ele tem sido só religião? Ou Ele tem sido nosso Salvador real? Quando nós encontramos, quando nós entendemos quem é Jesus para nós, as coisas mudam. A gente começa a enfrentar os problemas em outras perspectivas, em outro modo. Quando vem as lutas, as situações difíceis, você sabe que vai vencer. Talvez não do seu jeito, mas que Deus vai te dar força. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quer dizer que você vai vencer também. Mas a perspectiva de Jesus é outra. Quando a gente começa a entender que o amor de Deus, ele é muito maior do que qualquer efeito milagroso, é muito maior do que trazer uma existência, alguma coisa que não existe. Ele é muito maior. A salvação é tão grande, que as coisas desse mundo começam a perder o brilho, perder o sentido. Sabe que a gente tem corrido muito, a gente tem batido muita cabeça, porque a gente não tem entendido que a nossa pátria é celestial. A gente tem esquecido que o nosso lugar não é aqui não, gente. O nosso lugar é com Jesus. A igreja tem se esquecido que o que vai valer mesmo, o negócio que vai pegar mesmo é lá no céu, lá na festa, na grande festa, na boca do Cordeiro, meu irmão. A gente tem esquecido que nós vamos andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. A gente tem esquecido que a gente vai perceber aquele mar de cristalino. A gente vai estar com Jesus, a gente vai estar com os anjos, vai estar com Deus, vai estar na presença, na comunhão de todos. A gente tem esquecido que o nosso lugar é lá no céu, comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A gente tem esquecido de viver isso. A gente tem vivido muito essa terra, quando os nossos olhos têm que estar no céu. Eu sei que Deus vai abrir caminhos. Eu sou uma pessoa que acredita em milagres. Eu sou uma pessoa que estou intercedendo por minha família, tenho clamado para Deus fazer milagres, para Deus transformar a minha casa, mas o meu coração, ele está no céu. Sabe por quê? O nosso endereço, o meu endereço, eu era vizinho teu, na rua da desgraça, esquina do maldição, e Jesus pegou um caminhão de mudança, colocou a minha vida e a sua, e nos levou para a rua Nova Jerusalém, 777. Acabou. Tudo que a gente conseguir aqui, tudo que Deus nos der aqui é um plus, é uma coisa a mais. Mas o que importa de verdade, o que vale de verdade, é teu consolo, saber quem nós somos. O crer em Jesus Cristo, irmãos, é muito mais do que falar repetir uma oração de salvação. O crer em Jesus Cristo é muito mais do que falar: Senhor, tu és o meu Salvador e meu Senhor. É muito mais. Quando a gente entra no sepulcro vazio, a gente entende que o Messias tão esperado, o Messias tão desejado, veio não só trazer liberdade política, mas veio trazer a liberdade espiritual, a mais preciosa de todas. Na realidade, o povo está esperando uma coisa. Deus deu um quadrilhão mais, um valor muito mais imensurável. Na realidade, o que nós temos aproveitado de Jesus esses dias? A gente tem aproveitado só o Jesus milagreiro, só o Jesus que supre as minhas necessidades, ou a gente tem escolhido Jesus maravilhoso, Jesus Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O que nós temos visto em Jesus, gente? O que nós temos escolhido em Jesus? O que nós temos nos apegado em Jesus? Essa é uma pergunta que tem batido na minha cabeça esses dias. Eu falei quase 3 semanas seguidas sobre isso com jovens. Jovens, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, para essa revelação. A gente tem que entender que Jesus é muito mais do que a gente tem feito.
A gente tem que entender que o sacrifício de Jesus foi muito maior do que a gente sonha. Alguém perguntou uma vez para um pregador: mas por que um sacrifício de um só valeu para todo mundo? Ele falou: olha, rapaz, se você pegar todos os homens da terra, todos os grandes, os reis, todas as pessoas maiores e menores, todas as riquezas da terra, colocar um lado da balança, se você colocar Jesus do outro lado da balança, ele vale mais do que tudo. O sacrifício dele valeu um sacrifício só valeu porque ele vale mais do que tudo, todos os homens, todas as pessoas. E a gente tem que entender isso e a gente mudar de direção, porque às vezes a gente está caminhando para um lado, que a gente está se achando que a gente não é amado de Deus. Eu quero falar que Deus te ama muito, que Deus te ama com amor perfeito, que Deus te ama com toda a intensidade, Deus te ama com todas as suas entranhas, Deus te ama com tudo que há nele, Deus te ama com tanta força que pegou o melhor que tinha no céu e enviou para nós. Nós temos que entender isso, porque quando tem um problema, a gente começa a achar que Deus não ama a gente. Eu me lembro em 2000, a primeira perda do filho que eu tive da Júlia, a Maria estava grávida e ela perdeu, a gente estava querendo aquele filho e ela perdeu. E eu falei: meu Deus, e agora? O Espírito Santo me consolou: filho, eu estou contigo. Não é que acontece uma catástrofe na sua vida, uma tragédia na sua vida, que as coisas mudam, o amor de Deus muda, Ele está comigo. Uma coisa é certa, diz lá em Apocalipse: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo o seu sofrimento, toda a sua luta que você está passando, minha irmã, meu irmão. O Senhor vai explicar para você, o Senhor vai pegar o dedinho dele, vai passar nos seus olhos e vai enxugar. É assim que enxuga a lágrima. Lembra a Júlia, quando machucava, eu ia lá e passava nos olhos. Não, minha filha, vai sarar. E passava o dedinho nos olhos dela. Deus vai passar o dedinho nos seus olhos, vai enxugar as suas lágrimas. Aquilo que você não consegue compreender aqui, agora, aquilo que você não internaliza, aquilo que você passa da sua mente, a maior tragédia que possa ter acontecido na sua vida. Eu quero te dizer, não é explicação agora, mas Deus vai enxugar os seus olhos, as lágrimas. A gente tem que entender que quando não acontece do nosso jeito, não é porque Deus nos ama, não é que Deus deixou de nos amar, mas é porque o amor dele já está perfeito em nós. É interessante que Satanás falou para Jesus transformar pedra em pão. Jesus não transformou. Passou um tempinho, ele transforma 5 pães e 2 peixinhos e vai alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Deus, ele age de forma soberana. Uma hora ele faz os peixes, os pães serem multiplicados, outra hora não. Vai entender, não sei, mas uma coisa sei: Ele me ama. Ele me ama. Eu contei para vocês que a coisa mais impressionante que eu vi sobre o amor de Deus foi uma vez que fui visitar minha mãe lá em Brasília e estamos no churrasco familiar, aquela coisa linda, o corozano, e minha mãe estava, ela tomou mais da conta, ficou tontinha, estava tontinha, bem. E ela olhou para mim assim: meu filho, olhou bem sério, olhou dentro do meu olho, eu fiquei até com medo, vai revelar tudo que ela olhou para mim e falou assim: eu sou amada de Deus. Eu fiquei chocado com aquela palavra, fiquei chocado, meu Deus, é verdade, ela é amada de Deus, não importa o estado que ela esteja. E graças a Deus hoje ela serve a Deus vivo. Graças a Deus hoje ela está louvando e adorando o Senhor, glorificando o Senhor. Eu sou amado de Deus, não importa o meu estado, não importa a minha situação, não importa o que eu fiz, eu continuo sendo amado de Deus. Queria que você abrisse em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 8. Diz assim: quando tomou o livro, Jesus tomou o livro, os 4 seres viventes se selaram no céu, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Jesus,
tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações, irmãos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouviu que toda criatura que é no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia, gente, glória a Deus, pode dar glória a Deus. Essa é a visão do Cordeiro, essa é a visão de Jesus. Quando temos essa visão de Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando temos a visão de Jesus, é tudo muda de visão, tudo muda de foco, gente. A gente pode enfrentar qualquer batalha, as pessoas podem enfrentar martírio. Você vai ver lá na Coreia do Norte hoje, tem gente num campo de concentração miserável. Você vai ver lá o pessoal na Síria, não se rende, não se prostra ao outro Deus, senão Jesus Cristo, e por isso pagam caro. Isso é a revelação de Jesus. Quando nós temos a revelação de Jesus, nós não nos prostramos na situação, mas nós temos confiança no autor e consumador da nossa fé. Quando nós temos a revelação certa de Jesus, nada nos tira do caminho. Quando nós temos a revelação certa de Jesus, nós prosseguimos contentes em qualquer situação. Quando temos a revelação de Cristo Jesus em nossas vidas, nós temos ânimo para enfrentar qualquer batalha, nós temos ânimo para enfrentar qualquer situação, qualquer monstro. Nós temos força em Deus, porque diz em Neemias 10: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos a revelação certa de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém. Oh, meu irmão, tem gente abandonando a fé por nada. Tem gente abandonando a fé porque não foi atendido o pedido banal. Tem gente abandonando a fé porque aconteceu uma chateação. Tem gente abandonando a fé porque o vovô de 95 anos morreu. Tem gente abandonando a fé porque não tem sentido mal sozinho. Tem gente abandonando a fé por vários motivos. Mas eu quero dizer o seguinte: quem tem a revelação certa de Jesus nunca deixa a presença do Rei dos Reis, porque sabe que disso depende dele estar de pé naquele dia, quando tocar a trombeta. Quando soa a trombeta, você fala: eu estarei lá. Dizia as canções antigas: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito feliz em luz romper, e aos remidos dessa terra, meu Jesus então chamar, se fizer chamada, então lá estarei. Ah, meu irmão, vai chegar o dia que Jesus vai tocar a trombeta, e aqueles que estarão firmes na revelação de Cristo Jesus vão subir alegres, e lá o Senhor vai estar com um lencinho para enxugar as nossas lágrimas. Quero dizer nesses dias, nós temos que buscar em Deus qual é a revelação. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem ele ensina para você? Quem? Ele é muito mais. Ele é muito mais. E aí vem o nosso desejo de servir, nosso desejo de estar aos seus pés. Quando nós temos a revelação correta, nós queremos amá-lo mais, nós queremos mergulhar mais na sua graça. Nós queremos mais entender, nós queremos mais compreender, nós queremos mais adorar, nós queremos mais mergulhar no oceano do seu amor. Quando nós temos a revelação completa de Jesus, nós entendemos que nós somos, oh meu Deus, nós somos geração privilegiada. Reis e profetas queriam ver o que nós temos visto. Jesus falou para os discípulos: olha, os reis e profetas queriam viver, ouvir o que vocês estão ouvindo, dariam tudo para ter um minuto na presença de Jesus. E nós temos desperdiçado tanto tempo com as nossas angústias, com os nossos passatempos, e temos deixado de estar aos pés do Cristo ressurreto. Quando entramos no túmulo vazio, além de ver os lençóis, nós começamos a ver que aquele pano que estava sobre o rosto de Jesus está em outro lugar, e compreendemos que Ele vive para sempre.
Quem é Jesus para nós, irmãos? Eu creio num avivamento tão poderoso no Brasil. Eu creio que Deus vai sacudir a nossa igreja, porque precisa, porque está precisando sacudir todas as igrejas do Brasil, porque apesar de sermos, incluindo os católicos, mais de 85% de cristãos no Brasil, nós vemos violência, corrupção, mazelas, tristeza, pobreza. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Por isso que Deus vai começar a gerar arrependimento no nosso coração. A palavra do Evangelho é arrependei-vos. É tempo de arrependimento. É tempo de falar, meu Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero ter uma vida limpa. Arrepender de pensar só em mim. Arrepender de ficar só pensando nos meus problemas. Arrepender de ficar perdendo tempo com tantas besteiras, com disse. É tempo de arrependimento. O avivamento vem com arrependimento. Meu Deus, eu tenho perdido tempo. Eu tenho perdido o meu sossego à toa. Eu quero perder, Senhor. Eu quero gastar a minha força, a minha energia no Evangelho. Eu quero gastar meu coração, a minha sabedoria nas coisas que edificam a tua igreja, Senhor. É tempo de arrependimento. O avivamento vem. Mas quando a igreja tiver a revelação certa de quem é Jesus Cristo em nossas vidas, oh meu irmão, eu sei que Deus é um Pai bondoso, eu sei que Deus é um Pai queridíssimo. Eu não tive pai, e quando eu fui pai eu entendi o que é ser pai. Eu comecei a entender o que é amor de pai, e eu, imperfeito que sou, com as minhas durezas, e eu me vi amando a minha filha, e me vi desejando presenteá-la e agradá-la e fazer o melhor por ela. Assim é Deus nas nossas vidas. Eu sei que Deus tem um presente para a sua vida, mas se não acontecer do jeito que você quer, eu quero te dizer, Ele continua te amando, Ele continua te querendo, Ele continua te buscando. Queria que a gente se levantasse. Se você puder, feche os seus olhos. Eu queria que você perguntasse, meu Deus, como eu tenho crido no Senhor nesses dias? Como eu tenho te buscado nesses dias? Será que eu tenho te buscado só para o Senhor fazer milagres na minha vida, resolver minha questão financeira? Será que eu tenho te buscado e te visto o Senhor só como aquele que pode me curar? Será que eu tenho te visto, Senhor, só como aquele que pode resolver os meus problemas? Será que eu tenho vivido uma vida com uma visão distorcida do Senhor? Qualquer coisa me tira do eixo, qualquer coisa me tira do prumo, qualquer coisa me deixa confuso, qualquer coisa me faz a minha fé balançar. Comece a falar ao Senhor. Eu sinto o Espírito Santo muito forte aqui. Ele quer falar contigo, Ele quer acertar algumas coisas no teu coração. O Senhor quer mudar algumas coisas aí. O Senhor quer trazer uma revelação forte de quem é Ele na sua vida. Ele quer tirar essa visão infantil, essa visão de menino, quer te dar uma visão de homem, de mulher, de quem é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que hoje está à destra do Senhor, aquele que é digno de tomar o livro e abrir os selos.
aquele que era, que é e sempre há de ser. Eu queria que você começasse a falar: Senhor, eu quero, Pai amado, te amar mais do que nunca. Meu Deus, eu quero que meu coração comece a ser transformado. Eu tenho pedido do meu irmão, eu tenho pedido tanto, Senhor, meu Deus, tira esse coração de pedra da minha vida. Tira esse coração de pedra e dá um coração de carne. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar com tanta intensidade. Eu quero, Senhor, te desejar com tanta intensidade. Eu quero viver uma vida cristã tão fiel. Eu quero viver uma vida cristã tão real, tão verdadeira. Eu quero viver uma vida ao teu lado